Olá pessoal, meu nome é Jonatas, estou motorista Uber 99 aqui na cidade de São Paulo. Pois bem, se você viu o vídeo anterior, eu vou vender o meu Logan. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço para vender o veículo, qual que é o procedimento que eu faço. Então a primeira coisa de tudo, quando você tem um carro próprio, é saber quanto que você está gastando com o seu veículo mensalmente. E essa média você tem aí a partir de 6 meses, dá para ter uma média de custo mensal do carro. E para isso eu uso esse aplicativo aqui, o Drive, o aplicativo chamado Drive. Esse aplicativo, ele me coloca quais são os custos que eu estou tendo com um veículo. Por exemplo, aqui o Logan, se eu for aqui na aba de serviço, ele mostra aqui, ó, todo o gasto que eu tive. Eu gastei em média aqui, ó, 16 centavos por cada quilômetro rodado, é o custo que eu tenho aqui com o Logan. Com o Volkswagen Up, que foi o primeiro carro que eu tive, que foi um carro excelente, eu gastava 10 centavos. E com o Kicks, eu gastava 19 centavos. Só que qual que é a diferença entre os três? O Up era um carro que eu peguei com 36 mil quilômetros, rodei até 120 mil quilômetros, um carro um pouco rodado. E como ele estava pouco rodado, eu sempre fiz a manutenção em dia, então ele me deu uma manutenção baixa e era um carro mais popular. O Kicks, ele é um carro também que eu peguei por volta dos 30 mil e vendi lá por volta de 100 mil quilômetros. E acontece que o Kicks, as peças dele são bem mais caras. O Kicks, o que me deixou muito no prejuízo foi na questão da revenda, que eu perdi 18.800, fora outros custos aí de despesas do carro, que elevou em muito custo por quilômetro rodado. E agora o Logan, peguei ele com 104 mil, agora está com 137 mil quilômetros. Como ele está com uma quilometragem mais alta, eu tive que fazer algumas manutenções que eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, assim, eu decidi vender o carro, mas eu não vou vender o carro sobre o desespero, preciso vender o carro para amanhã, não. Eu vou vender o carro com calma, até surgir uma oportunidade de venda. Então, qual é o primeiro passo que eu faço? Que é justamente aqui, nessa tela aqui que você está vendo. Eu vou lá no site da AFIP e vejo qual que é o preço que esse carro está valendo, aí, o preço de mercado. Esse carro aqui, ó, ele está me valendo 42.302 ao preço de mercado, mas esse preço dificilmente você vai conseguir, porque esse preço é um carro que tenha uma baixa quilometragem, não tenha problema nenhum de funilaria, com a mecânica boa, ou seja, é um carro seminovo, um carro em excelente estado. Geralmente você vai encontrar ele ali numa agência de veículos e muito provavelmente também com a quilometragem às vezes adulterada, né? Mas assim, para você, eu que não somos revendedores, a gente vai perder um pouco de dinheiro e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O segundo passo é o que? Eu vou avaliar aqui qual que é o preço de mercado. Tem vários sites que você pode analisar. O OLX eu não levo em consideração porque é um site que, primeiro, são pessoas desesperadas para vender e, segundo, tem muito estelionatário. Então, não dá para você confiar. O Mercado Livre é outra opção também, mas, geralmente, quem anuncia no Mercado Livre, geralmente agências, também vai anunciar aqui na Webmotors. Então, o Webmotors eu acho que é um site bem interessante para se ter uma média. Então, aqui eu fui lá e pesquisei Renault Logan 1.6, 16 válvulas SE, a partir de 2018, que é importante vocês terem. Meu carro é de 2018, então eu vou avaliar ali quanto que o carro ele está no preço ali de mercado, qual que é o preço de mercado dele, né? Porque tem a tabela FIP, mas tem o preço da realidade de mercado. Então, eu vou vendo aqui as análises, olha, eu tenho o mais barato, 36.500, essa pessoa está bem desesperada, o carro dela está com 159 mil quilômetros, ou seja, ele está aí com 24 mil quilômetros a mais do que o meu carro. Depois, em seguida, 39 mil, um Logan com 172 mil quilômetros, que é uma quilometragem aí bem elevada, né, do carro também. E em terceiro, ó, já vem para 42 mil quilômetros, que é ali a tabela FIP, com 42 mil reais, com 100 mil quilômetros. Então, você vê aqui, ó, que é para analisar, que a média aqui de carro é 110, 145, 126, tá? Vai aumentando aqui o preço, ó. Você vai aumentando e vai vendo que um carro com baixa quilometragem, abaixo de 100 mil, ó, somente a partir de 45 mil reais. Então, aqui você tem a tabela FIP, que é o topo dos 42 mil, e você tem o valor aí do seu carro para venda. E como que eu faço para chegar ao valor de venda do meu carro? Primeiro é o seguinte, eu pego o valor que eu tenho do meu carro a partir do momento que eu comprei. Se você acompanha meus vídeos, sabe que esse veículo que eu tenho, eu comprei ele de leilão.
Então, um carro que eu paguei 27.500 no leilão, pagando todas as despesas do leilão, foi para 31.571. Depois eu tive que fazer uma funeraria ali corretiva ali de algumas coisas do carro. Eu fiz a manutenção corretiva, mesmo que você não compre o carro de leilão, às vezes tem algumas manutenções corretivas. No meu caso, ficou um pouco caro ali, que fiz a compra dos pneus e também ali da bateria Moura, que é Stop Start, que é um pouquinho mais caro. Aí teve alguns picadinhos que foi para 2.757 manutenção corretiva. A preventiva é aquele básico, filtro de óleo, ar, velas de ignição, que sempre é bom trocar. A tampa do reservatório estava um pouquinho trincada, eu já troquei a tampa do reservatório, depois eu troquei o reservatório, então ali é o que se tinha, né? Daí eu cheguei esse valor aqui, ó, de 36.735,98. Fora isso daqui, ele tinha também o valor do seguro, era o investimento inicial do seguro, algumas coisas de serviço, um central multimídia, algumas coisinhas aí que eu coloquei a mais no carro. Geralmente não é bom você colocar, mas eu estou colocando isso daqui porque o carro, colocando todas as despesas e custos, ele foi para 42 mil. Quando eu comprei, que foi justamente aí no mês de janeiro, né? Foi no mês de janeiro, mas eu comecei a rodar com o carro em abril. Então ele me deu um custo aqui de R$ 42.011. Quando eu estava nesse período, esse carro estava custando, pela tabela FIP, R$ 46 mil. Então eu vou para essa tabela aqui que eu criei, que é para saber justamente quanto que o carro estava me custando aí. Então a conta é bem básica, né? Aqui para manutenção, ele está me custando 16 centavos o quilômetro rodado, então eu peguei aqui a quilometragem total vezes 16 centavos, que ele vai me dar R$ 1.085 de manutenção. Essa questão aqui da manutenção de 16 centavos é a média de abril até o final de setembro, agora início de outubro, porque teve meses que deu 2.400, teve mês aí no mês passado, por exemplo, que não deu custo nenhum. Então, isso tem uma média aí, que seria o quê? O ideal é você pegar, rodou a quilometragem do mês, guarda aí e multiplica pela média. A média aqui que eu vejo aí é uma média de 16 centavos para esse carro aqui que está rodado. Fora isso, eu tenho o IPVA mais o licenciamento do ano que vem, que seria a tabela FIP, vezes 4%, mais o licenciamento, dividido por 12, que ele vai me dar a média por mês que eu tenho que guardar para o ano que vem para pagar à vista, que é R$ 153,94. O seguro não tem como fugir, eu pago R$ 391 seguro da Ituran, seguro para terceiros apenas e para roubo e furto. Ele me dá um total aqui de 1.620 no primeiro mês. Daí você fala, cara, que bacana, 1.620 menos o próximo da locação que está R$ 2.500. É um valor bem interessante, só que tem uma coisa, gente, tem a depreciação. Esse veículo ele tem uma depreciação, e qual que é a depreciação que eu calculo aqui? 5% sobre a tabela FIP, menos 5% do valor de revenda, e menos 5% porque eu não sou revendedor. Então, e depois eu divido esse valor por 12, que está me dando uma média aqui de depreciação de R$ 499 sobre o valor que eu tenho aqui inicial. Então, o custo aqui no primeiro mês desse carro foi de R$ 2.119,91. Fora isso, se eu não tivesse o carro, se estivesse alugando um carro, eu poderia estar guardando esses 42 mil, que me renderia aqui no CDI R$ 324,71. Então, você vê aqui que esse carro ele tem um custo para mim de R$ 2.444,62 no primeiro mês. Depois, ao longo dos meses, como eu coloquei uma média, esse custo aqui ele vai baixando, 2.320, 2.136, 2.228, 1.827 nesse mês aqui de agosto eu rodei menos. Agora no mês de setembro foi para 2.246, tá? E o que eu faço aqui? Esse valor que eu tenho aqui da depreciação, no mês seguinte eu guardo esse dinheiro e vou abatendo no valor de venda do carro. Então, você nota aqui que quando chega aqui no mês de outubro, o valor vendal aqui no meu carro, ele seria de R$ 39.103 para não ter prejuízo nenhum guardando nessa sistemática. Mas
nem tudo é perfeito e é difícil você guardar o dinheiro em si, estar fazendo essas reservas, porque, como eu disse, tem mês que quando a manutenção dá, a manutenção é cara, você fica alguns dias sem trabalhar e acaba não sendo possível guardar. Nessa sistemática aqui, eu tenho aqui a outra tabelinha que eu estou guardando aqui o imposto de renda do ano que vem, que já deu R$ 9.271. Só que eu só consegui guardar aqui, pessoal, olha, R$ 1.209. O R$ 1.209, e o que acontece? R$ 1.209, só que era para eu ter guardado muito mais, né? Muito mais do que isso. Então, levando em consideração isso, R$ 1.209 daria aqui 42.110 menos 1.209, o valor venal, ou use para não ter prejuízo nenhum, é de R$ 40.709. É o custo aí que eu tenho para vender o carro. É R$ 40.790. Daí o que eu faço? Eu volto lá para o anúncio, faço o anúncio ali na Web Motors, eu coloco todos os dados do carro. Então, o carro eu coloquei pelo valor inicial de R$ 40.799. Ao longo dos meses, das semanas, eu vou pegar, eu vou ir baixando o valor de acordo com a depreciação mês a mês. Eu vou tentar chegar naqueles 39 mil, vai ser um pouco difícil, mas eu vou baixando mês a mês ali até chegar ao valor. Aqui no anúncio da Web Motors, meu conselho é o seguinte: geralmente você vai vender o seu carro a um valor abaixo de mercado. Então, faça o anúncio mais barato, porque quem quer economizar, ele vai pesquisar pelo menor preço. No menor preço, o carro ali vai estar entre os primeiros, né? Ainda está em análise, por isso que não aparece aqui na lista, ele vai aparecer aqui no terceiro, tá vendo? Que vai ficar bem destacado aqui na lista pelo preço. E a outra coisa bem importante, que é legal, que eu sempre coloco aqui nos meus anúncios, é o seguinte: coloco todas as informações possíveis do carro, e eu coloco aqui na descrição todos os detalhes. Por exemplo, aqui, ó, funilaria em bom estado, com alguns riscos superficiais pelo tempo. Observação: o carro possui histórico de leilão, é um carro de financeira. Não é obrigatório você informar que o carro é de leilão, mas assim, no laudo cautelar vai aparecer reprovado, aprovado com apontamentos, porque ele tem um histórico de leilão. E ele faz seguro normalmente, porque tem um histórico de leilão ali pela Ituram, assegurado pela HDI Seguros. Então, isso aqui é bem tranquilo também colocar essa informação, mas já ele no histórico, ele não vai pegar. O carro de leilão, ele é ruim porque, em certo ponto, porque você vai pegar o carro e esse carro você não consegue vender em concessionária. A concessionária não compra porque, pela lei, a concessionária é obrigada a informar o comprador de que o carro tem histórico de leilão. O comprador, a qualquer momento, ele pode ir lá e exigir o dinheiro de volta. Para a pessoa física, não é obrigado a informar que o carro é de leilão. O juiz ele acredita que a pessoa tem todas as ferramentas possíveis para pesquisar. Mas eu informo porque eu gosto de ser bem transparente, mesmo que perca um pouco de valor na revenda. Tanto porque o carro eu paguei 31 mil inicial, 36 mil com todas as despesas, sem os acessórios e outras contas. Se eu vender o carro nessa faixa de valor lá no final, né, eu não vou estar com prejuízo algum. Eu coloco também a parte aqui da mecânica. Eu sempre gosto de colocar aqui que o carro está em bom estado, coloca a relação das últimas trocas, como os pneus, amortecedores, somente o que é relevante, tá? Somente o que é relevante. E os acessórios, que tem um carro, uma central multimídia bem bacana que eu coloquei, com câmera frontal, câmera de ré e o Android nativo. Então, eu coloco todas essas informações. Assim, eu sei que esse carro, por esse valor, vai ser muito difícil eu vender, porque 40.790, um carro que tem histórico de leilão, vai ser um pouco difícil. Mas aqui a ideia é o seguinte: nesse primeiro momento é analisar qual é a quantidade de visualizações e qual é a quantidade de curiosos e qual é a quantidade de estelionatários que vão entrar em contato. Então, assim, para paz de espírito, eu recomendo que você não coloque o seu telefone, apenas contato por e-mail, pelo site. Daí você tem ali uma visualização. Quando você começa a verificar que está crescendo o número de visualizações do seu anúncio, de pessoas perguntando, é aquele momento que você sabe que o seu carro já está com preço vendável. Então, esta aqui é uma estratégia que eu estou utilizando para vender o carro e vamos ver aí como que vai ser ao longo dos dias. Só uma ressalva aqui que eu quero colocar para vocês é o seguinte, né? Uma locação aí tá em média aí, se eu for pegar
por média de R$ 2.700. Você vê aqui, né, que o meu carro, aqui, se eu colocar a média, eu coloquei aqui, ó, você vê, dá uma olhada aí na fórmula ali, ó. Eu coloquei a média dos últimos meses, ele me deu R$ 1.885 de todos os custos do carro, mas quando eu coloco ali o CDI, ele dá 310 a média, e o total ali de custo médio que está no meu carro é de 2.195. Uma alocação de um hatch está uns 2.400 de um sedã uns 2.700. Bacana, estou economizando dinheiro. Só que assim, a parte da revenda ela é bem imprevisível. Estou guardando uma depreciação. Mas nem sempre a revenda ela vai me garantir essa depreciação. Se conseguir, ok. Mas pela experiência que eu tive com o Kicks, é bem abaixo a depreciação. Então, assim, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui que no final, vou colocar aqui só para colocar aqui que mais R$ 4.000 que eu perdi a mais do que o previsível. Você vê aqui, ó, que a minha depreciação, meu custo do carro ele vai para 4.823. Então, assim, seria um valor bem próximo aí de uma locação. Sem a dor de cabeça do carro bater, que se o carro bate ele desvaloriza mais. Sem dor de cabeça de ficar 30 dias sem o carro até a manutenção. Sem a dor de cabeça de várias coisas aí que você tem quando você sofre. Um outro ponto, meu carro está com 137 mil. Vamos supor que eu fique mais um ano aí esperando a 200 mil. Que tem um risco de começar a fazer o motor, porque eu não tenho histórico do carro. Quando você pega um carro com pouca quilometragem, cara, o histórico do carro ele vai estar beleza. Tem carros que chegam até 400 mil, 300 mil, porque o cara faz a manutenção em dia, mas eu não tenho histórico antes dos 100 mil. Então, a conta vem depois. É como você fumar, depois que você ficar velho, a conta vem bem depois. Então, vamos supor aqui que, de repente, o carro ele dê problema aqui no meu motor do carro. Eu tenho que fazer um motor. O motor desse carro aqui está variando aí uma média de 10 mil. Então, aqui no primeiro custo, eu vou colocar R$ 10.500. Mas a depreciação, ó, você vê que aqui embaixo a média ele foi para R$ 3.765, ou seja, eu estou tendo um prejuízo médio de R$ 1.000 em relação a ter alugado um carro. E por último, vou colocar uma outra variação. Esse daqui é um carro que está dando um custo médio de 2.195, porque é um carro que ele tem um custo aqui inicial de 42 mil. Se eu fosse pegar um carro aqui com baixa quilometragem, com procedência, um carro que não seja direirão, um carro aí como por volta de 30 mil quilômetros, a média aqui que eu vejo no mercado está aí com uma sorte aí 60 mil reais. Se você pegar um carro de 60 mil reais, ele vai para R$ 2.403. R$ 2.403, que é um valor bem razoável. Só que aqui eu não estou levando em consideração o seguinte, isso aqui é um dinheiro pago à vista. Agora, se você não vai pagar à vista, você vai financiar, além da perda do CDI, você vai ter ainda a perda de juros. Então, esses juros aqui, colocando os juros, vai para 2.700, que é o mesmo que você alugar um carro. Então, assim, sobre a minha análise, só vale a pena você comprar um carro por volta de 40 mil reais. E um carro por essa volta, com alguma sorte, com alguma pesquisa, você vai conseguir aí num site de leilão, no escuro, e arriscando, que é o que eu fiz. Então é isso, pessoal. Espero aí que tenha agilizado, tenha colocado aqui uma transparência para vocês. Eu vou anunciar o carro hoje, né? Ao longo dos dias vamos ver aí como que vai ser o nível de curiosidade e depois eu vou decidir se de repente eu vou arriscar em outro carro de leilão, que é muito difícil mesmo aparecer, só se aparecer uma oportunidade muito boa, aí pela mesma volta dos 42 mil reais, ou se eu vou pegar e simplesmente alugar um carro, porque ter aquela tranquilidade, dinheiro guardado, rendendo CDI, sem o risco de, se for bater no seu carro, você manda para a locadora, se vira, você vai pagar, a franquia vai. Se o carro bater o carro, você não tem aquele, ainda a perda da manutenção, do conserto da funilaria, ainda ter que ficar dias sem trabalhar, e aí, além disso, você tem o prejuízo de, na revenda, perder valor, então ele me dá uma tranquilidade a mais. Talvez perca um pouquinho mais de dinheiro, mas assim, eu tenho algum dinheiro aplicado, então não teria esse custo assim tão, ficando uma coisa mais segura em si. Se você concorda aqui com esse pensamento, não deixe aqui de comentar
Eu agradeço e até a próxima.